imediata dessas informações, se localizar, se comunicar de uma forma direta, até porque a ocorrência não tem dia e horário, e, em regra, elas ocorrem fora do horário comercial. Eu perdi a conta ao longo de 32 anos de quantos aniversários de filha, Natal, Ano Novo e etc., Páscoa, eu perdi em campo. Então, não tem horário para acontecer. E o destaque, que foi um projeto piloto envolvendo o setor de atendimento à emergência e o setor de hidrologia, que hoje é comandado pelo Luiz Altivo, o engenheiro Luiz Altivo da CITESB, que foi o compartilhamento das informações monitoradas com o nosso centro de controle, que é o único serviço 24 horas presente na CITESB. Então, o grupo do Luiz Altivo compartilhou essa informação, os nossos operadores e os técnicos da agência de Piracicaba passaram a acompanhar a agência dentro do horário administrativo e fora do horário administrativo, os operadores do centro de controle, de maneira que a gente se estabeleceu um critério, um parâmetro de concentração de alerta, e a partir desse parâmetro nós iniciamos aí um processo de comunicação com os interessados. O SINQUA, do qual você já tem conhecimento, que é o Sistema Integrado de Monitoramento de Qualidade das Águas do Estado de São Paulo, contemplando aí as duas estações de monitoramento, Artemis e Monte Alegre. O SINQUA permitiu outros meios de comunicação. O anterior obriga os operadores a ficar olhando para uma tela 24 horas por dia, né? Aqui, sempre que houver essa alteração na concentração de um determinado parâmetro de qualidade, os interessados são notificados por e-mail e SMS, enfim, nós estamos ainda validando aí alguns critérios, mas ele tem se mostrado bastante eficiente. Então, me perdoa, eu estou cronometrando aqui a apresentação, eu avancei 3 minutos e fico à disposição de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Mauro, pela exposição. Esses 3 minutos estão mais que perdoados em virtude dos aniversários da família que você acabou tendo que trabalhar. Eu vou abrir aqui, tem algumas questões, os colegas que gostariam de fazer algumas perguntas, depois a gente encaminha. Então, na ordem, o Degreve estava com a mão levantada, não sei se é para falar ou... Acho que não. Então, na sequência, Eduardo Léo, por favor, da Agência PCJ. Mauro, primeiro queria parabenizar aqui a apresentação. É bom saber que a gente pode contar com a competência da CETESB para isso também, né? Acho que é muito bom poder ver esses dados estatísticos, foi muito enriquecedor. Você mencionou um projeto FEHIDRO, onde foi ministrado curso para operadores na região da UGRI 6, né? Eu queria só uma coisa bem administrativa, nem sei se seria com você. Queria saber se nesse caso a CETESB foi uma tomadora ou se ela foi uma contratada para ministrar o curso, né? Se ela teve condição de ser tomadora ou contratada. Ela foi uma tomadora, Eduardo, mas considerando o resultado dessa proposta e considerando o tempo médio de um projeto de aprovação e etc., talvez replicar essa mesma proposta para um outro comitê, talvez o tempo, o decurso de prazo disso seria um pouco longo, né? E nós temos a disponibilidade e o interesse de levar essa proposta para outros comitês de bacia, sendo ou não dentro de um projeto como tomador ou qualquer outra proposta que eventualmente venha. O nosso entusiasmo se dá pelo retorno. Os técnicos que ministram essas aulas são os mesmos que atendem emergência. Então, quando eles estão no cenário acidental, eles vão encontrar esses agentes que participaram da capacitação, né? Daí
o nosso entusiasmo em replicar essa proposta. Então, nós estamos abertos a essa possibilidade, sim. Muito obrigado aí pelo esclarecimento. Com certeza vamos internalizar essa questão aí para replicar. Né? Acho que é um ponto importante. Na sequência, eu queria passar para o Roberto Moraes da ANA e já aproveitar, corrigir uma falha na abertura, né? Fazer uma saudação especial aqui ao pessoal da Agência Nacional de Águas, acho que o Luciano Xavier, o Otton, o Roberto está aqui conosco, se tiver mais alguém que foi, mas passar para o Roberto Moraes na sequência. Bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Paulo, Felipe, todos aí que estão participando da reunião, né? Agradeço aí a oportunidade. Depois, qualquer coisa, a gente está à disposição aqui, se algum comentário, né, assim, a respeito aí da atuação da ANA. E, bom dia, Mauro, prazer em conhecer. Prazer, Roberto. Eu só digo o seguinte, como você foi convidado aqui para falar aqui, agora você vai ser convidado pela ANA para falar aqui, né, falar com a gente aqui, provavelmente, tá? Porque vai ser um prazer. Acho que vocês acompanharam, né, o desastre lá do Rio Tocantins, né, da ponte e tal, né, a CETESB também teve articulada com isso, e a gente precisa estabelecer pelo menos um protocolo mínimo dessas questões dos rios federais. Então, eu já de antemão, Mauro, amanhã a gente tem uma reunião sobre isso, já vou colocar teu nome lá para ser convidado aí para fazer essa mesma apresentação aí, para poder estar divulgando esse trabalho paulista. Acho que aí para estar incentivando, né, a ANA, o IBAMA, os órgãos estaduais a estarem desenvolvendo protocolos nesse sentido, tá bom? Muito parabéns aí para a CETESB, né, em teu nome aí e toda a equipe aí, a gente estende aí as felicitações. Obrigado, estamos à disposição. Roberto, muito gentil, estamos à disposição, pode contar com a gente. Então, obrigado aí, Roberto e Mauro. Bom, acho que não temos mais questões, mas só para finalizar, Mauro, acho que, claro, te agradecer, parabenizar demais aqui por estar conosco, essa aproximação, acho que vamos estudar um pouco essa questão aí da capacitação, né, de estreitar esse relacionamento, mas eu queria fazer uma pergunta bem operacional, assim, tem muitos usuários aqui, indústria, setor rural, os próprios municípios são membros aqui na Câmara, né? Aconteceu um acidente, né? Vamos dizer que eu informo como, se eu tenho uma captação, eu ligo lá na CETESB, ligo na agência, é uma pergunta bem assim, de leigo mesmo, no sentido, e depois, ou seja, ao constatar, se eu não fiquei sabendo como usuário e aquela mancha por algum motivo pode atingir minha captação, há um protocolo de comunicação da CETESB com os municípios, com os usuários, como funciona esse trâmite mais de informação do ponto de vista de quando acionado, como que essa cadeia de replicação da informação chega via Defesa Civil, enfim, queria que você falasse um pouquinho rapidamente sobre isso. Bom, sempre que nós recebemos uma notificação de acidente, nós temos duas prioridades. Primeiro, com relação à vida e segurança das pessoas. É claro que isso é uma competência de outros órgãos na gestão dessa ocorrência, como Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia, enfim, mas é nossa obrigação com relação às informações sobre os perigos e os riscos envolvidos, principalmente se tratando de substância química. É muito comum nós recebemos ligações, principalmente do Corpo de Bombeiros, do Estado, às vezes até fora do Estado, em que eles acabaram de receber a notificação, é um produto estranho, não comum de circulação, de conhecimento, então eles ligam qualquer hora do dia ou da noite e pedindo informações sobre o produto e procedimentos apropriados a isso. Nessa sequência, nós temos uma preocupação muito grande com relação à contaminação de recursos hídricos. Então, recebemos, por exemplo, uma notificação de um acidente ocorrido no município de Campinas. Né? A preocupação inicial é informar essas outras agências. Tá? Nós temos uma relação de plantão de sobreaviso que é repassado pela Sabesp ao nosso centro de controle, mas imediatamente essa comunicação acerca da proteção dos recursos hídricos, ela já é iniciada, tá? Iniciada principalmente em relação aos órgãos municipais, para que se
busque uma contaminação, uma comunicação ou um deslocamento presencial até a ETA, no sentido de alertá-los sobre um acontecimento, um acidente que ocorreu a um montante, com possibilidade de atingir essa captação. Então, é uma preocupação constante. Os protocolos das administrações rodoviárias que submeteram PGR e PAI, e hoje é quase que uma totalidade, todas elas têm que passar por processos de licenciamento, faz parte do protocolo da administradora de rodovia informar a empresa operadora desse sistema de água da região, que ocorreu um acidente no quilômetro X envolvendo substância Y. Então, isso faz parte de um protocolo. Ocorre que esses caminhões, eles também circulam fora de rodovias, né, em vias administradas pelo município. Então, isso foge um pouco do escopo. Daí a necessidade de você levar essa capacitação, porque nós percebemos isso, ato contínuo a capacitação, nós já temos essas mudanças de protocolo no âmbito municipal. Então, nós precisamos dar mais transparência, mais divulgação nesse processo. Eu não sei se eu respondi, foi exatamente isso. Acho que é exatamente isso, e não é um modelo estático, né? Acho que cada região, vai estabelecendo um protocolo com as entidades que atuam, né? Agora, seria meio clássico as entidades que atuam nas suas responsabilidades, mas, como você disse, eles têm um município mais bem estruturado, enfim, né, que acaba gerando uma capilaridade. Bom, gente, acho que não temos mais questões para nós, até em virtude da nossa pauta, agradecer demais aqui o Mauro e toda a equipe. O Mauro vai compartilhar conosco a apresentação, a gente vai encaminhar aí para todos, até porque tem lá os telefones, esse tipo de coisa. Depois ele vai passar o calendário dos eventos da família dele, se puderem não ter acidentes nesse momento. Mas, brincadeiras à parte, acho que essa apresentação foi importante também para mostrar um pouco, né, a gente, claro, prioriza, olha muito para essa questão de caminhão tombando, etc., mas veja que o setor atende uma série de outros, é muito comum, ponte não identificada, somente no trecho final do Jaguari, né, estou vendo o Hélio da BRK lá de Limeira, sempre relata, né, outros trechos que acabam sofrendo também com mortandade. Então, é uma série, né, tem um cardápio, vamos dizer assim, de entradas, além dessa questão óbvia das cargas perigosas no acidente, por exemplo, rodoviário ou ferroviário, né. Então, Mauro, muito obrigado e, com certeza, como o Roberto Dano já te disse, você vai ter mais trabalho pelo fato de ter vindo aqui, mas eu tenho certeza que isso é positivo. Será um prazer. Forte abraço a todos, mais uma vez, obrigado pelo convite. Muito obrigado e fique à vontade para continuar conosco ou se precisar se retirar. Bom, continuando aqui nossa reunião de hoje, eu queria só retomar agora os informes, rapidamente. A Secretaria Executiva tem um informe e, na sequência, iniciamos nossa pauta ordinária. Por favor, Thiago. Tá bom. Olá, bom dia a todos. Eu sou a Luclécia aqui da equipe de apoio das câmaras técnicas da SE e hoje eu farei os informes. Então, com relação à alteração de representantes dos membros, né, entre a última reunião e essa, recebemos um ofício da CESP Bragança Paulista solicitando a remoção da entidade como membro na CTMH. Então, lembrando, né, que os representantes que eram indicados, eles podem continuar participando da CT, mas daí na modalidade de ouvinte. Como a nossa próxima reunião, né, da CTMH é presencial, então sempre antes da reunião presencial a gente passa um informe sobre o custeio, que é a concessão de diários destinada ao pagamento de despesa. Então essa solicitação ela sempre é feita por meio do setor de custeio aqui da agência PCJ, e ela pode ser feita pelo e-mail, que é custeio@agência.baciaspcj.org.br ou pelo telefone, que é 19 34 37 2100, opção 2. Então, a quem são disponibilizadas as diárias? Aos membros representantes de organização civil, com exceção às empresas privadas, membros de entidade associativa representativa de usuários de recursos hídricos, coordenador e coordenador adjunto das câmaras técnicas dos comitês PCJ, pessoa convidada
pessoa física, né, desculpa, sem vínculo ou representação nos comitês PCJ, convidada a palestrar. Então, lembrando, né, que essa solicitação ela tem feito dentro do prazo, que são até 5 dias antes de realizar a reunião, no caso de câmaras técnicas, e como a solicitação é necessário anexar um documento que comprove a necessidade de comparecimento, então, no caso da reunião, pode ser anexada a convocação juntamente com a pauta. Além desse requerimento, também prestar contas em até 10 dias após o retorno da viagem, e com o relatório de viagem, precisa anexar também um documento que comprove a reunião. A gente até brinca, né, para tirarem foto da lista de presença, porque depois ele vai servir como um anexo, né, no relatório e comprovar o comparecimento do representante. Quando não serão concedidas. As despesas, elas não serão concedidas quando forem realizadas no município de residência. Então, se eu moro em Piracicaba, por exemplo, e a reunião em Piracicaba eu não posso solicitar, porque ela não será concedida. Quando o membro estiver com a entrega do relatório de viagem pendente, então, como eu disse, né, o prazo é até 10 dias após a reunião. Quando não estiver em dia com a entrega de lista de presenças, ata aprovadas de reuniões ordinárias e extraordinárias, em caso do membro de coordenação de GT, o membro que tiver com pendências com recursos financiados pela agência PCJ, o membro que tiver reembolso de outras fontes de recursos. Então, essas regras específicas e valores, eles podem ser consultados por meio da deliberação que é a 282 de 2017, 304 de 2018, 465 de 2024. A Natália, ela vai deixar o link das deliberações no chat para vocês. E, por último, as próximas reuniões do Comitê PCJ. Então, temos a 32ª Extraordinária dos Comitês PCJ, no dia 25/2, às 9h30, no DAI Jundiaí. E também a 96ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Planejamento, que é a CTPL, dia 7/3 de 2025, às 9 horas, por videoconferência com transmissão pelo YouTube. Então, da minha parte é isso, eu agradeço e retorno a palavra para o Alexandre. Muito obrigado aí, Lucrécia, pelos esclarecimentos da Secretaria Executiva. Bom, na sequência, eu gostaria já de iniciar a nossa aprovação da ata da nossa última reunião. Pediria para o pessoal da Secretaria Executiva só projetar a nossa ata, que foi encaminhada por e-mail a todos. Da nossa parte, enquanto coordenação, não recebemos nenhuma contribuição, sugestão de alteração. Vamos aguardar um instantinho para ser colocado em tela a nossa ata. E também consulta a Secretaria Executiva se foi recebida alguma consideração. Nós não recebemos também nenhuma solicitação, tá, Alexandre? Vocês vão colocar na tela aí, só para a gente dar uma olhadinha? Coloca, só um momento. Um instante. Se quiserem, eu coloco por aqui. Já está compartilhando. Tá bom. Bom, então está em tela aqui a nossa ata da nossa última reunião, que foi no formato de videoconferência, né? No dia 15/1. Sempre muita atenção é a questão das presenças, né? E só para dar também um retorno, a gente conversou, né, alguns membros demandaram a questão das exclusões aqui nas câmaras técnicas do comitê. Lembra que tem um regulamento para isso, e a CTNH, por ser uma reunião mensal, vamos dizer, hoje na regra, se é que a gente pode chamar assim, né, o membro teria direito, né, se é que eu posso dizer isso, a faltar menos do que em relação a outras câmaras técnicas. Esse assunto será debatido numa reunião do GT Integração, que reúne todos os coordenadores das câmaras e a Secretaria Executiva, e provavelmente teremos algum ajuste, aí, alguma proposta nesse sentido, só para dar uma prestação de contas aqui, que esse assunto alguns membros demandaram na última reunião. Mas voltando então à nossa ata, se não há nenhuma contribuição, coloquem a prestação à ata. Aqueles que concordam permaneçam aí como estão. Se tiver alguma abstenção ou desaprovação, por gentileza, registre no nosso chat. Não havendo, então a ata está aprovada por unanimidade e vai para a publicação no portal dos comitês. Alexandre. Opa, Miquel, por favor. Dá para colocar um link ou uma cópia no chat? Cópia do quê? Desculpa, Miquel. Da ata. Peço para o pessoal da Secretaria Executiva ou pôr no chat ou mandar por e-mail para você, pode ser? Tá bom.
Michele, eu vou te mandar por e-mail, pode ser? Pode. Ok, Combinado. já mando. Obrigado. Bom, seguindo aqui então agora para as nossas questões hídricas. Vamos dar uma olhadinha. Tiago, estão vendo tela cheia, né? Sim, está em tela cheia. Ok, obrigado. Bom, então vamos dar uma olhadinha na situação da bacia nesta manhã. Como a gente já conversou, a rede telemétrica voltando aí aos poucos, alguns poucos postos ainda com site de lei nos dados, mas sem grandes alterações. Uma situação, evidentemente, no pós-chuvas, né? Invasões bastante elevadas daquilo que as bacias estão acostumadas a vivenciar, né? Olhando aqui na parte superior da figura, os primeiros postos lá na afluência do Jaguari, né? Vejam, afluências na ordem de 68, lá no Porto 25B, lá em Pires, próxima extrema, 51 metros por segundo. O último comunicado descendo o rio aqui, descarregando 0,25 do reservatório Jaguari, Guaripocaba em Bragança, quase 3, Buenópolis 27, Bernardo Figueiredo lá chegando em Pedreira 25, Bernardo Figueiredo ajusante da barragem 30,95 e lá em Jaguariúna 30,71. Até o Ricardo aí da Prefeitura de Jaguariúna está conosco, se tiver algum comentário, fique à vontade, Ricardo. No Camanducaia, Amparo 27, Daubá 31 e lá na usina, Zé Ferino Vaz lá em Paulinha 60, lá na usina Espera 72 em Cosmópolis. E o último posto que a gente tem lá no Jaguari, em Limeira, captação de Limeira. Também lembrando aqui, né, uma prestação de contas. Na última reunião, o próprio pessoal da BRK, né, solicitou aí um esforço adicional para que esse posto voltasse a informar dados de vazão. Houve aí uma força-tarefa nesse sentido. Ele é um posto ainda que precisa de uma certa observação, porque como com a recomposição do enrocamento, houve uma alteração na curva-chave, está sendo aprimorada. Então é importante que os usuários, no trecho final, né, a Ginomorto, DRK, enfim, né, e o próprio DAID americana, que depois já capta no Piracicaba, para a gente olhar para esse posto e fazer uma análise um pouco crítica dele, do comportamento dele nessa retomada dos dados. Mas então, da última reunião para essa, o posto de captação Limeira, embora já estivesse mostrando dados de chuva e nível, voltou a informar aí dados de vazão, que é fundamental para esse trecho final do Jaguari, né? Olhando agora a parte inferior da figura, do diagrama, Rio Cachoeira, uma afluência aí na ordem de 11,5, está sendo descarregado, né, uma vazão em virtude até dos alertas da Defesa Civil das possíveis chuvas, né, que estavam previstas para a semana passada, em alguns lugares aconteceu, como é o caso da região de Santa Bárbara do Oeste, mas muito demandado aí por Piracaia. Tivemos uma conversa aí com a SP Águas, Piracaia muito preocupada, né, em virtude aí das previsões de 300, 400 milímetros, e aí eu sei, né, o SP Águas manteve uma tratativa aí com a Sabesp. Eu vi que o Luciano da Sabesp está aí, o Rafael também, outros colegas, depois fiquem à vontade. E para quem conhece a operação, sempre a gente tem tentado fazer operações de meio em meio, né, de meio metro cúbico em meio metro cúbico, em virtude das questões funcionais da válvula e uma série de questões, mas até numa interpretação da norma, né, Roberto da Ana e colegas também estão aí, como vamos dizer, a portaria, a resolução de outorga trata de 0,25 Cachoeira barra Tibainha, né, há uma interpretação se é 0,25 cada um ou 0,25 na soma dos dois, enfim, talvez essa seja uma melhoria de texto que a gente precise fazer para a nova outorga, mas de qualquer forma está sendo descarregado nesse momento 0,125 no Cachoeira e 0,125 no Atibainha, em virtude aí até de, claro, reter água para melhorar o armazenamento do reservatório, mas mais do que isso também, aliviar qualquer potencial enchente, justamente nesses trechos iniciais do água jusante do Barramão. Né? Então, para aqueles que estão há mais tempo na CTMH, não me lembro de terem visto uma descarga de 125 litros, né? Ou seja, uma vazão bastante pequena, justamente para permitir que a calha tenha a capacidade de receber essas prestações mais intensas, sem grandes transtornos naquele trecho ali, né? Então, no Cachoeira sendo descarregado 125 litros, o Piracaia Centro registrando água como 2, e o Atibainha, na afluência do reservatório, 4,41, também sendo descarregado 125 litros. O primeiro posto que a gente tem ali na margem da rodovia Dom Pedro, Mascate, 1,91,
em Atibaia, né? Eu sei que o pessoal de Atibaia está aí também, fica à vontade para fazer relatos. Está vermelhinho até aqui, né? Está vermelhinho e roxinha, porque somente o roxo é extravasamento da calha, né? E aqui também teve problemas, né? Atibaia, das altas vazões. E esse é um posto que também está com certo delay ainda, mas na ordem de 21 metros por segundo. Bairro da Ponte, lá em Itatiba, 45. E na captação Valinhos, também está um delay aí do posto, acho que o resultado foi de ontem à tarde, na ordem de 49. Esmagador Furtado já chega no Epaulinha 60, o Anhumas 10, né? Vejam que o Anhumas sempre fala dele, porque ele vai de 1 a 100 muito rapidamente, porque ele treina, né, grande parte da calha urbana de Campinas, né? Então vejam que sempre a gente está acostumado a olhar o Anhumas com 0,8, 0,9, 10, e o último posto que a gente tem aí já chegando no reservatório de Salto Grande, lá Americana, 73. O Piracicaba agora. Eu estou escutando uns barulhinhos, deve ser gente pedindo a palavra. Vou só concluir e já passo para todos que desejarem. Eu consigo ver a tela aqui, desculpa. No Piracicaba, então, já depois da confluência do Jaguari com o Atibaia, em Amaratá, o primeiro posto 184, em Santa Bárbara 203, e em Piracicaba 222. Isso é sempre um ponto importante para a Defesa Civil de Piracicaba, né? O Odair, que é o secretário municipal de defesa, sempre nos comunica. A população, né, ficou muito preocupada com as subidas. Piracicaba chegou a 400 e alguma coisa. O Ivan do SEMAI está por aí depois também, pode fazer um relato, fique à vontade, Ivan, nessas enchentes aí. O Corumataí, 7,99 lá em Rio Claro, Batopi 27, e na captação do SEMAI, né, esse posto já está jusante da captação, 82, e o último posto que a gente tem é lá em Artemis, antes de caminhar para Barra Bonita, para a função do Tietê, 328, mas chegou a 500 e alguma coisa esse posto aqui de Artemis no Piracicaba. O Capivari, né, também sofrendo muito aí com as enchentes, né, o Capivari, claro, sofre, todos acompanham aqui, devido às baixas vazões do outro todo, né, mas somente Rafar, Montemor, Capivari, sofrendo muito aí com os extravasamentos do Capivari, lá na Reforma Agrária Campinas com 7, né? E lá em Montemor, esse é um posto sempre que a Defesa Civil, muito de Montemor, Capivari, utiliza muito, ele antevém a chuva, a enchente que chegaria em Capivari, né? A ordem de 40, ou seja, uma vazão bastante elevada e faz com que a gente tenha o cenário que está acontecendo lá nesse dia de hoje. O Jundiaí, Campo Limpo 4, Itaici 28, e Salto, que é o último posto antes da confluência com o Tietê, na ordem de 58. Então, vejo aqui um cenário aí de, claro, vazões bastante significativas daquilo que o PCJ está acostumado a vivenciar, e muito dependedor aí das chuvas, né? Um solo bastante encharcado, o Eduardo vai falar um pouco do SPI, né? Ou seja, essas chuvas vão ajudar bastante a encher a esponja para estiagem, o que dá para esperar, né? O Eduardo vai poder falar um pouco sobre isso, mas só para demonstrar um pouco. Então, feita essa demonstração dos dados, eu gostaria agora também de ouvir os membros em relação às ocorrências, registros e as condições de abastecimento, com destaque ao Ivan de Piracicaba, que também, embora, né, com muita água, Piracicaba tem sofrido bastante nas questões de infraestrutura para distribuição de água lá, etc. Né? Bom dia, Alexandre, bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo? Claro, Ivan. Tá. A única questão que eu gostaria de comentar seria, devido à alta vazão do rio Piracicaba, né, as dificuldades para a captação de água, né, um acúmulo muito intenso de areia, detritos, na frente da nossa captação, entupimento de grade, entupimento do poço, onde ficam as bombas. Então isso aí, devido à alta vazão, as chuvas aí, o arraste de detritos e areia, então isso aí tem causado bastante problema e dificuldade para a captação. Então as equipes praticamente todos os dias, equipes do SEMAI têm se deslocado até lá para fazer a limpeza, né, da frente da captação, do poço onde ficam, né, o crivo das bombas. Então isso aí tem causado alguns problemas, porque daí tem que reduzir vazão de abastecimento, mas assim, com relação à turbidez, não é normal, né, do período chuvoso, né, tem alguns picos de turbidez,
que já são esperados, assim, então as estações têm absorvido bem essa questão aí. Mas a única observação maior seria a questão da sujeira mesmo, que tem comprometido, né, as grades e a crivo de bomba, no caso do Rio Piracicaba, principalmente. É a única questão que eu gostaria de estar levantando na reunião. Tá? Agradeço a oportunidade. Obrigado, Ivan, sempre atento aí no Corumantá e no Piracicaba. O Ricardo, da Prefeitura de Jaguari, não tendo que, né, tá tendo a normalidade para a época, os picos de nível de vazão passaram rapidamente, não trouxeram grande prejuízo lá para quantidade e qualidade em Jaguariúna, né? O Eric, da Mercado de Limeira, agradecendo aí a questão do retorno do ponto da captação, e quanto à vazão e qualidade, sem grandes consequências lá na foz do Rio Jaguari. Eu consulto aos membros se há mais algum inscrito, mais algum relato de vazamento, que queiram registrar, de qualidade. Bom, não havendo, seguimos. Alexandre. Opa, por favor, Roberto. Roberto, então, só para esclarecer, você falou sobre as descargas lá dos reservatórios do Cantareira. A lógica na discussão do outorga, só para relembrar, né, todos nós participamos, são os pequenos detalhes, né, que vão ficando, é que ficou 0,25 para o Jacareí e 0,25 para o Cachoeira e Atibainha, né, no sentido assim, mais ou menos na lógica de você estar alimentando o rio Jaguari e alimentando o rio Atibaia, né, somando o Cachoeirinha com Atibainha. Tá? Então, essa que foi a lógica que foi colocada. No caso do Jacareí e Jaguari, como são reservatórios integrados, então a gente não tem essa informação de defluência por reservatório, né? O reservatório de Jaguari, ele tem a saída ali, que é um canal maior, porque ele tem que aguentar eventuais vertimentos, né, do sistema. Então ele passa embaixo da Dom Pedro e começa ali no sentido Guaripocaba, né? E o reservatório de Jacareí também tem uma descarga de fundo que alimenta um pequeno trecho também que passa ali por debaixo da Fernão Dias, trecho que não tem praticamente uso nenhum, né? Então a Sabesp tem mantido sempre esses dois cursos d'água de forma a chegar no 0,25, né? Mas não há necessidade da Sabesp esclarecer se é 125, se é 100 mais 150, quer dizer, essa soma ficou implícita, né? Ou seja, a ideia é que, pelo menos em Guaripocaba para frente, você tenha os 250 litros por segundo para atender os usos. E no caso do Atibainha e do Cachoeira, também seria essa mesma lógica, tá? Quer dizer, essa distribuição, ela não é necessariamente a metade, não precisa ser necessariamente a metade. Isso é a critério aí da Sabesp, no caso do período úmido, a SP Águas, né, está acompanhando isso, ou seja, definir um balanço. Zerar o curso d'água, aí teria que ter mais justificativa, né, para você poder interromper exatamente assim, zerar, digamos, fechar ali a comporta de fundo, né. E sempre lembrando que isso está vinculado a outro processo, né, o pessoal da CETESB está aí, em relação